Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, vamos meditar em Gênesis, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Aleluia, glória a Deus. Amados, tantas coisas importantes para aprendermos aqui com essa queda de Adão e de Eva, mas infelizmente parece que a gente não aprende, né? A gente cai do mesmo jeitinho que Eva caiu. Infelizmente, essa é a realidade milhares de anos depois, né? Primeira coisa que eu quero colocar aqui para você: dá ouvido ao diabo, dá ouvido para Satanás, a palavra certa é essa. Eva deu ouvido aqui para o inimigo. E quantas vezes você e eu também estamos dando os nossos ouvidos para o inimigo? O diabo fala através da boca das pessoas, às vezes até de um parente, às vezes até de um amigo, né? Não falou na boca de Pedro para Jesus? E Jesus falou: arreda-te, Satanás. É assim que nós temos que falar também: arreda-te, Satanás, ter discernimento que o diabo está falando na boca das pessoas e a gente está ouvindo, dando ouvido. A Eva, a primeira coisa que foi o problema da queda dela foi isso aqui: ela deu ouvido, né, para o diabo. E ali ele chegou e fez o que ele sabe fazer: ele distorceu a palavra de Deus, porque o diabo ele sempre vem com distorções. Ele distorce a palavra do Senhor, ele distorce a palavra de um líder, ele distorce a palavra de um pastor, ele distorce a palavra de um homem de Deus. Para quê? Para causar confusão, para causar dúvidas, para causar intriga. E foi isso que ele fez. Ele distorceu. Ele já chegou distorcendo, né? Não pode comer da árvore, né? Ele fala isso quando Deus não tinha dito nada disso, né? Deus disse: da árvore do meio não podeis comer. Então, ela ficou atenta. Quando ela deu ouvido para o inimigo, logo ela ficou prestando atenção no que ele estava falando e teve interesse, né? De conhecer, de ter um entendimento. Olhou para a fruta, achou a fruta bonita, né? Não é isso que fala aqui? Que a fruta era desejável, né? Ela ficou empolgada, vamos dizer assim, né, com aquela fruta. E é assim que acontece. No versículo número 6 diz: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido. E ele também comeu. Ou seja, os olhos, né, que é a porta de entrada para o pecado, que é a porta de entrada para o inimigo. Os nossos olhos, temos que tomar muito cuidado com os nossos olhos, porque você olha, você deseja, e se você não tiver domínio próprio, você cai. Aí é o passo da queda, né? O olhar, né? O desejar e o fazer. E duas portas que nós temos que ficar atento, que faz com que a gente possa cair, que é o ouvir, né? E o olhar. E aí vem todas as outras coisas para frente, né, que leva à queda. Então vamos tomar cuidado, vamos tomar mais cuidado, né, com as nossas vidas espiritual, com a nossa vida com Deus, com a nossa vida de santidade, com o nosso propósito em Deus. Nós começamos o ano agora, né? Estamos no início do ano. Vamos colocar um propósito firme de seguir o Senhor, sem desviar, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, sem olhar para a conversinha furada, sem dar ouvido para o diabo, sem dar ouvido para a fruta bonita, seja tão bonita quanto for. Se não é de Deus, não vamos desejar o que não é de Deus. Vamos pedir ao Senhor que Ele coloque no nosso coração um desejo por servi-lo. Porque olha aqui eu não li tudo, né? Lógico que você vai ter que ler o livro de Gênesis. Aliás, eu te aconselho a ler a Bíblia, né? Começando aqui por Gênesis, vamos firme ler a palavra de Deus esse ano, ler toda a Bíblia esse ano, né?
Todo ano eu faço isso e eu te convido a fazer também. É maravilhoso, né? E a gente vai perceber aqui que logo de cara, o que acontece com eles? Eles já ficam perturbados, percebem que estão nus, ficam com medo de Deus, aparece a doença emocional aqui de cara, eles estavam bem, estava tudo bem com eles, aqui de repente apareceu o quê? O medo surgiu aí do quê? Da teimosia, da desobediência a Deus, já veio logo a doença da alma, né? Que foi o medo. E fez o pior que poderia ter feito, se escondeu de Deus. E o Senhor ficou perguntando: onde você está? Deus sabia onde eles estavam, mas queria que ele respondesse. Então tá aí uma meditação para nós, logo no início desse ano. Vamos pensar como é que está a nossa vida com Deus, como é que nós estamos, qual é a disposição do nosso coração em servir o Senhor, em ouvir o Senhor, e não olhar para outro lugar a não ser para Deus, como diz lá em Hebreus, para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Vamos pegar firme, vamos posicionar e vamos caminhar em direção ao Senhor. É isso que o Deus quer de mim e de você. Amém? Que Ele te abençoe e te guarde, que Ele abençoe sua família, que Ele abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.